Fala, meu povo da Opinião Esportiva, vídeo rápido hoje, porque a gente não podia deixar passar essa notícia, né? A gente trouxe no Opinião Esportiva lá no Instagram, mas a gente fala de Fórmula 1 geralmente no resumo semanal, às segundas-feiras, e Opinião GP pós-corrida. Ou seja, a gente ia falar disso só na segunda-feira, já ia ter passado todo o hype da notícia. Então vamos comentar aqui hoje, até porque o resumo semanal é um programa de news, né? De notícias. Então a gente teria só daqui a 2 semanas para falar disso, eu já teria perdido totalmente o assunto. Mas a Red Bull corrige um erro do ano passado, né? E o Yuki Tsunoda é o novo piloto da equipe a partir do Grande Prêmio do Japão. E aí o Lawson teve o puta de um azar de que a corrida do Japão foi no início do ano, porque se criou toda uma comoção para o Tsunoda, já no Grande Prêmio da casa dele, correr para a Red Bull e, por que não, fazer a substituição. Repito, é um erro do ano passado isso. Era para o Tsunoda, e eu, se não me engano, eu falo isso no programa do Drive, no TBT Cultural do Drive to Survive, de que era para o Tsunoda ser o piloto da Red Bull nessa temporada, não era para ser o Leo Lawson, né? Porém, o Tsunoda ele é um piloto Honda, ele não é um piloto da academia Red Bull, né? Ele é tudo isso. Então, se optou por Lawson. Mas estava na cara que era para ser o Tsunoda. O Tsunoda guiou muito bem na Austrália, guiou muito bem na China, tá? Ele chegou em último, mas o carro quebrou sozinho, né? Ele foi ultrapassar na reta e o carro não aguentou. Foi isso que aconteceu, porque ele não bateu nada. No meio da reta, a asa dele se desmancha e ele chega em último. É um acaso. Não foi por culpa dele. Mas desde o ano passado já vinha guiando muito. O Tsunoda, eu falo isso quando ele estreia a categoria, não lembro agora se foi aqui no Opinião Esportiva ou na Rádio Carioca que eu falei isso, que o Tsunoda podia ser o primeiro japonês a ganhar uma corrida. E pode ser, né? A Red Bull, teoricamente, tem carro para quase venceu na Austrália com o Max Verstappen. Por que não? É que a gente tinha o Leon Lawson que estava fazendo 0 pontos, né? 100% de aproveitamento negativo. Mas vamos ver. Se ele pegar um pódio no Japão, já vai ser heróico já. Até hoje, se não me engano, foi o Akuri Suzuki e o Kamui Kobayashi, que pegaram o pódio no Japão. O Takuma Sato é o piloto que mais vezes subiu ao pódio do Japão, mas não ganhou, e nem foi no Japão. E a gente tem até hoje 4 asiáticos que subiram ao pódio, né? Além desses 3, o Alex Albon, e nenhum deles venceu a corrida. É o único continente, inclusive, a nunca ter vencido na Fórmula 1. Porque a gente pega, para ser mais recente aí, da América, a gente tem o Sérgio Pérez, o último de cada um, né? Europa ganha direto, o Lando Norris foi o último. O Oscar Piastri da Oceania é o atual vencedor, venceu a última corrida. E na África a gente tem o George Scheckter, que venceu corridas lá nos anos 70. Então a gente não tem nenhum asiático na história a ter vencido a prova. Por que não pensar que o Tsunoda agora com a Red Bull? A gente pensou isso do álbum. Mas vamos ver. Porque a Red Bull somente 5 pilotos venceram corridas pela equipe. Mark Webber, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Checo Pérez. Somente esses 5. Então é muito complicado a gente achar que o Tsunoda vai vencer prova, né? O Tsunoda vai pegar um pódio aqui. Até porque a Red Bull não está dominante. Ela tem dificuldade. É um carro feito pro Max Verstappen. Até onde a pilotagem do Tsunoda é diferente, a gente não sabe. A gente vai descobrir agora. É tudo muito incerto. Mas o Lawson ele se torna o piloto com menos provas pela Red Bull. Deixa eu ver aqui quantas corridas fez. Por exemplo, o Robert Dombors, que era o recordista anterior, que era um caso bem atípico. Né? O Dombors foi muito atípico o caso dele. Ele fez 3 provas: China, Japão e Brasil. Só que é um caso atípico do Dombors, porque o Mark Webber tinha sido contratado para correr em 2007 e o Christian Klein é demitido faltando 3 provas para acabar. Ele se desentende lá com o Helmut Marko, com o Christian Horner e sai da equipe. E aí fica aquele negócio assim, pô, faltou 3 provas. Não dava para. As opções eram muito poucas. Eles não queriam queimar o Sebastian Vettel, que era o piloto. Não, desculpa. Eles tinham o Vitor Antônio Liuzzi e o Scott Speed para correr para Toro Rosso.
e eles não quiseram subir os dois ali naquele momento, eles achavam que nenhum dos dois estavam prontos. Até porque o Liutz era um piloto da Red Bull em 2005, então eles não que nunca um piloto que passou pela Toro Rosso, que desceu para a Toro Rosso, voltou para a Red Bull, né? Isso começa com o Liutz, que é o primeiro rebaixado. Já expliquei isso no vídeo de todos os pilotos da estrutura Red Bull na Fórmula 1, né? E eles botam Dombers, que tinha sido piloto da Minardi um ano antes, só para terminar o campeonato, já sabendo que ele não ia ficar para o ano seguinte. Então, essa é completamente a exceção. E aí, agora o Lawson, 2 provas, está de volta a Racing Bulls, de onde ele não devia ter saído ainda. E eu acho que nunca mais volta para a Red Bull, pela história. Mais um piloto que chega lá e é descartado completamente. Fernando Liutz foi o primeiro, depois o Christian Klein. Demora um tempo até eles descartarem o Daniel Kvyat, e aí é a grande surpresa, porque fazia muitos anos se imaginava que aquele cenário em que eles queimaram queimaram um monte de gente ali, foi isso na Red Bull, porque eles queimavam na Toro Rosso. Porque Scott Speed é mandado embora no meio da temporada, Sebastian Bourdais é mandado embora no meio da temporada, substituídos por, respectivamente, Sebastian Vettel e Jaime Alguersuari. E aí, o Daniel Kvyat é rebaixado para o Toro Rosso, o segundo, né? O Liutz foi o primeiro. Aí vem Gasly, Albon, o Checo. O Checo durou 4 anos, então durou bastante ainda. E o Lawson, o que menos durou deles. Então é isso. Acho que a Red Bull cometeu um erro no passado, corrige isso a tempo. Vamos ver. Nisso, o Lawson acabou com a carreira dele. Eu acho que dificilmente vai se reconstruir. Tá, a gente viu. Do Kvyat acabou. O Albon conseguiu ali uma sobrevida na Aston Martin. O Klein vai voltar só em 2010 pela HRT. O Liutz consegue se encontrar na Force India por um tempo, depois vai para a HRT também, igual o Klein. O Gasly ganha uma corrida pela AlphaTauri e mesmo assim não volta para a Red Bull, né? Ele tá agora numa sobrevida na Alpine. Então vamos ver o Lawson. Ele provavelmente o futuro dele está em outra equipe. Não sabemos quando ele vai ficar. O problema é não tem outro mais piloto, gente. O Tsunoda se queimou, é o último ali. O Hadjar se queimou logo na Austrália, logo na primeira etapa. E na Fórmula 2, deixa eu ver quem é o Fórmula 2, quem é o piloto da Red Bull. Red Bull Junior Team Drivers. Vou ver aqui no site oficial da Red Bull. A gente tem. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui, compartilhar a tela. Aqui. Beleza, vocês estão vendo aqui a tela, né? A gente vai ter o Oliver Gold na Fórmula Racing, Pep Mari. O pessoal da Fórmula 2 são esses caras aqui mesmo. Arvid Lindbar, Pep Marty e Oliver Gold. Gente, é isso. Team Transmite, Nicholas. Não tem um nome, nenhum nome. Aí aqui é absurdo, é kart. Aqui são os atuais. Aqui temos o Ayahuasca, tá, sei lá onde. Porque o Boemi não. São os que estão sob contratos, né? Eu acho, imagino eu. Boemi, dificilmente o Boemi volta, né? O Boemi ele era a dupla do Sebastian Bourdais na Toro Rosso. Era Sebastian Bourdais e Sebastian Boemi, substituiu o Vettel, não volta. Aí temos essa outra opção que a gente já viu fazer, puxar os descartados, né? O álbum foi assim, tá? Darúvala, putz, acho que é o único nome que o Award está sob contrato, o Doha está sob contrato, Yuri Vips foi chutado da equipe por causa daquela polêmica. Forshaw,
Warsaw tá em algum lugar, tá perto aí também. Cara, não tem muita opção, não. O Gasly, Caron Island. Daniel Kvyat, o que é isso? Como é que tá em inglês? Não, foi só o tradutor que avacalhou. Mas não tem nome, né? Vocês estão vendo? Não tem nome pra substituir o Tsunoda. Nem o Rajá, nem o Lawson. Gente, a Red Bull tem um programa de jovens pilotos que ela se queimou sozinha aí. Mas é isso. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. A gente volta daqui a 2 semanas falando do Grande Prêmio do Japão, falando como foi essa estreia do Yuki Tsunoda. Eu achei que ia ser um vídeo rápido de 3 minutos, eu acabei falando 10 minutos aqui, eu me empolgo às vezes. E segunda-feira a gente tem um resumo semanal. Siga aqui a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que a gente posta lá com uma certa frequência. O TikTok estamos meio de férias, mas pretendo voltar ainda essa semana. A gente está fazendo o pré-corrida, né? Então, a gente tem toda terça-feira de corrida. A gente tem no Instagram um texto e no TikTok também um vídeo ali rapidinho. Então, terça-feira vai ter do Grande Prêmio do Japão. Então, já segue a gente lá no TikTok e no Instagram, que são conteúdos diferentes, tá? Os dois falam sobre a corrida, mas são coisas complementares, tá? Então é isso. Fica agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever. Vejo vocês na próxima e falou!